tua Bíblia aí em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Eu vi que os irmãos estavam assim pensativos na questão do calor e nossa, Tava forte, né? Tava forte. E como é que tá agora? Tá tudo bem? Tá melhorando ou não? Mas você sabe que nós estamos melhor do que o pessoal da igreja primitiva, né? Eles se enchiam do fogo numa caverna, no cemitério, enfim, lugares bem difíceis de ministrar, né? E a gente está bem melhor aqui do que eles. Amém, Deus. Então não deixe o diabo roubar você por causa do calor. Amém. Amém. Ou se alguém estiver sentindo frio, acho difícil, mas por causa do calor. É porque às vezes tem gente que sente, eu não sei. Lá no Nordeste de onde eu sou, de Fortaleza, quando dá 22 graus, o povo tá botando casaco, né? Nossa, entendeu? O pessoal já tá colocando casaco. Tá frio demais. Hoje eu moro em Santa Catarina, Chapecó, ela faz 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, hoje, quando eu venho a São Paulo, eu não sinto frio, porque eu já estou acostumado com o frio do sul há muito tempo. Então, eu não sinto frio do São Paulo. Minha mãe mora aqui. Minha mãe, você vai colocar... Não estou sentindo nada. Tá 12 graus, 11 graus, para mim tá ótimo. Tá maravilhoso, né? Dizem os pesquisadores que no Éden o clima era 23. E não é nem calor, nem assim. Então, por que a gente foi pecar, né? Mas, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. No céu e na nova terra nós vamos ter um clima top. Amém. Deus vai endireitar tudo. Mas vamos lá. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a maturidade. A palavra perfeição aqui é maturidade. Não lançando de novo o fundamento. Diga, fundamento. Fundamento. Eu louvo a Deus porque nós temos aqui um tripé, aqui nesse pedestal de microfone. Isso vai me ajudar a ensinar você só o que eu quero dizer de início. Pode tirar o microfone? Pode. Eu quero ficar bem limpo. Nós temos um tripé, vocês estão vendo? O tripé faz com que essa peça aqui fique sustentada. Impressionante, né? Impressionante. Aleluia. Inteligente isso. E aqui nós temos também um tripé que faz com que sua vida fique sustentada. Amém. Amém. A razão de muitos crentes serem como montanha-russa, um dia está bem, outro dia está ruim, é justamente por não estarem firmados nesse tripé doutrinário. Não no sentido de aprender uma doutrina como quem se enche de conhecimento para provar os outros que sabem. Não, isso aí é bobagem também. Você tem que conhecer para você viver. Uma vez me perguntaram, pastor, qual é a melhor versão de Bíblia? Existem boas versões, você deve ter muitas. Eu aconselho você ter pelo menos umas 10 boas versões. Amém? Amém. Corrigida fiel, King James, Scofield, várias. Mas enfim. Não tenha a versão, aquela, como é? Nem a Viva. A Viva não é uma versão, a Viva é uma paráfrase. É a opinião do autor sobre o texto. Certo? E nem a mensagem também, como sendo a sua primeira Bíblia. Só Bíblias de apoio. Mas vamos lá. Aí me perguntaram, qual é a melhor versão? Eu digo, a ELP. Qual é essa? Edição lida e praticada. Amém? É a lida e praticada. Essa que funciona na nossa vida. Não adianta nada eu ser um grande escatologista, um grande professor, e não praticar, nem que nada. Eu tenho que praticar. Então aqui a Bíblia diz aqui, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Pronto, nós tratamos disso, quarta. Então o primeiro fundamento, o justo que vive pela fé. A justiça. Esse é o primeiro fundamento, que faz as pessoas realmente se firmarem na palavra. Você tem que entender que você é um filho de Deus. Amém? Amém. Há músicas que dizem, eu sou ser humano, eu só sei errar. Não, eu não só sei errar, não, eu acerto também. Entendeu? Então a gente tem que tirar um pouco dessas canções da nossa mente, desses lamentos gospel. Tem um outro nome, sofrência gospel. Eu estava no lugar, sofrência gospel. E realmente cantar a palavra. E realmente dizer o que a palavra diz. E tem gente que tem dificuldade de fazer isso. Porque prefere um hino que ele conhece do que a Bíblia. Ontem eu me deparei com um rapaz que disse, mas pastor, os hinos da harpa não são todos de Deus? Não, tem muita música lá ruim. Tem muita música boa, mas tem muita música que a letra está errada. Que não está em harmonia com a palavra. Aí mostrei uma, aí ele olhou, mas não pode, pastor. Eu digo, pode, meu irmão. Você está dizendo que a harpa tem mais poder do que a Bíblia, sim, tem mais autoridade do que a Bíblia. Então as pessoas estão tão assim,
enraizadas em pensamentos errados que aprenderam desde criança. Que elas têm dificuldade de trocar aquele pensamento errado por aquilo que a palavra realmente fala. E aqui é o que o autor de Hebreus está falando. Amém? Amém. Tem gente que ele queria, no capítulo 5 diz que ele queria falar de um assunto top e não podia. Não porque o assunto era difícil, mas porque o povo não estava ouvindo corretamente. Então a gente precisa mudar a nossa maneira. Porque hoje você vai ouvir algumas coisas que vai quebrar uns biscoitinhos, tá? Amém. E ele diz, o primeiro fundamento qual é? Arrependimento de obras más e fé em Deus. É o primeiro, é a justiça que vem pela fé. O segundo, ele diz que é o ensino sobre os batismos e a imposição de mãos. Batismo no corpo de Cristo, que é o novo nascimento, batismo das águas, que é a confirmação de que você nasceu de novo, e o batismo do Espírito Santo, que é o enchimento do Espírito Santo com poder para você poder falar língua estranha, se edificar. E a imposição de mãos também está aqui junto nesse tripé. Como? Porque é a liberação das coisas de Deus sobre a sua vida. Amém. E o terceiro fundamento, que é o que a gente vai ver hoje, é ressurreição dos mortos e juízo eterno. E o que é interessante é que isso aqui é um fundamento básico. E a maioria dos crentes não sabe esse assunto. Tá? E tu imagina como é que é a vida. Aleluia. Aleluia. Como dizia um pastor que eu conheci, vocês estão calados. Amém? Então, para a gente entender bem esse assunto, eu quero que você vá para Hebreus, ainda capítulo 10. Vamos começar por aí. Vamos falar diga comigo, ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Vamos pegar Hebreus 10 como nossa base para este assunto, tá bom? Hebreus 10, verso 25. E antes de ler, eu vou explicar para você, eu vou tentar em 3 minutos resumir a história de Hebreus, para você entender aqui o texto, tá bom? Abriram? Todo mundo abriu 10, 25? Segura a sua Bíblia. Essa carta foi uma carta escrita entre os anos 60 e 90, ninguém sabe exatamente, mas é chamado o período da Era Sombria, onde a igreja estava sendo perseguida demais. E muita gente estava se desviando, voltando para o judaísmo, com medo de morrer. Muitos crentes judeus. 4 cartas foram escritas na mesma época para a mesma situação. Tiago, Hebreus, 5 cartas. 1 e 2 Pedro, vamos dizer que é uma só, entenderam? Porque foi escrito pela mesma pessoa. 2 cartas, mas mesmo assunto. E Judas. Judas era irmão físico de Jesus. Tiago é irmão físico de Jesus, filho de Maria e José. Amém. Certo? Amém. Hebreus, ninguém sabe quem escreveu e também não interessa. Se a Bíblia não diz, então não interessa saber. Amém. Amém? Amém. O autor de Hebreus foi o autor de Hebreus. É isso aí. Pode ter sido até um grupo de pessoas, pra você ter uma ideia. Mas eram pessoas que conheciam muito bem o judaísmo, que conheciam muito bem a igreja, que conheciam muito bem a situação. Perfeito? E 1 e 2 Pedro. Escritas com a mesma intenção, dizer para a igreja, não volte atrás. Não volte para a lei. Não volte para isso, porque se você voltar para isso, você está pisando o Filho de Deus. Está dizendo que o sacrifício de Jesus não adiantou. Você está profanando o sangue da aliança, dizer que o sangue não fez nada para você. E quer voltar de novo a bodes e etc. E você está ultrajando o Espírito da graça. Você exatamente está voltando para o mundo das leis, das normas, mas não o mundo do Evangelho verdadeiro. Que é você crer no que Ele fez por você. Você está aqui hoje? Amém. Olha como é interessante o que ele vai dizer agora. Então, baseado nisso, ele vem escrevendo Hebreus, o capítulo 1, em resumo, para o judeu, o que é que o judeu considerava mais importante em relação à palavra de Deus? O que os profetas diziam e o que os anjos diziam. E ele pega o capítulo 1 e diz que Jesus tem mais autoridade do que profeta e anjo. Amém. Esse é o capítulo 1. Aleluia. Ele disse, agora a palavra é o Filho. Aí ele diz, porque a gente sabe que o Filho tem realmente uma autoridade maior do que de anjos e de profetas do Antigo Testamento. Ele diz, você tem que considerar o que o Filho diz. Então olhe para quem está do seu lado e diga assim, você tem que considerar a doutrina de Cristo. Mais do que a de Moisés. Aleluia. Até porque nós nem somos judeus, somos brasileiros, gentios, segundo a carne. Igreja, segundo o Espírito. Amém. Aí ele vai dizendo no capítulo 2, considere, aí diz que Jesus se fez homem,
se tornou o sacerdote do nosso lugar, sofreu o que a gente sofreu, sem pecar, para que a gente possa saber que nós temos um sumo sacerdote. Que é ele. Capítulo 3 e 4 diz, então entre no verdadeiro descanso, o verdadeiro Shabá. O que é o Shabá verdadeiro? É andar em fé. Esse é o descanso verdadeiro. Não é aquele dia, mas são todos os dias sendo o dia. Aleluia. Qual é o dia do Senhor? Todos. Agora. Amém? Amém. Ok, capítulo 5 é quando ele está querendo explicar sobre Melquisedeque, dá uma pausa, vem no capítulo 6 sobre essas questões das doutrinas básicas, aí no 7 ele fala de Melquisedeque, no 8 ele fala da importância de Cristo ter sido sumo sacerdote, no 9 também, e quando chega no 10, verso 25, ele diz, não deixe de se congregar, porque já é costume de alguns já estão deixando a congregação, estão voltando para a lei, estão querendo escapar de morrer. Por quê? Porque tudo que Jesus disse sempre aconteceu muito rápido. Olha a cabeça judaica, olha a cabeça deles. Jesus estava com eles, quando chegou mais ou menos com 1 ano e meio, 2 anos, que estava com os discípulos, disse, ó, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser condenado, vai ser morto, vai ser sepultado, ao terceiro dia ressuscita. 1 ano e meio, 2 anos depois, aconteceu. É rápido ou demorou? Sim, gente, é rápido ou demorou? Quando ele ressuscitou, ele chega para eles, no último dia diz, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Amém? Amém. 7 dias depois, o Espírito Santo veio sobre eles. Porque a festa de Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa, Jesus morreu 3 dias, mais os 40 que ele passou, 43. 7 dias depois. É rápido ou demorou? E antes de subir, ele disse, eu vou, mas volto. Então na cabeça deles, era rápido demais. Tanto que eles fizeram, a gente elogia isso, mas eu considero isso uma fé burra. O que é que eles fizeram? Eles venderam as propriedades e ficaram pobres. Deus nunca mandou eles fazerem isso. Foi uma fé maravilhosa, mas foi uma fé sem inteligência, sem sabedoria. E a igreja de Jerusalém ficou pobre e não evangelizou o mundo. Quem evangelizou o mundo foi a igreja de Antioquia. Quando os tessalonicenses quiseram fazer a mesma coisa, Paulo disse, ei, quem não trabalha não coma. Aqui não. Pode ler sua Bíblia. Eu sabia que eu ia quebrar umas biscoitinhos de leve. Porque todo mundo elogia. Oh, temos que ser como a igreja. Tem que ser na medida certa. Se Deus mandar você dar, você dá. Aleluia. Amém. Aleluia, Deus. Mas aí precisa de gente que tem dinheiro para patrocinar o evangelho. É. Aleluia, Deus. Eles não tiveram. E logo não evangelizaram o mundo. Por quê? Porque eles acharam. Outro pensamento errado. Por que eles não evangelizaram o mundo da maneira como Deus queria? Porque eles tinham algumas profecias do Antigo Testamento. Uma delas. É em Jerusalém que vai acontecer a evangelização mundial. Está escrito nos profetas do Antigo Testamento, se não me engano, Zacarias. Que diz que Deus vai trazer as nações até Jerusalém. E em Jerusalém eles vão reconhecer o Messias. Então na cabeça deles, eles não saem. São os povos que vêm. Outra coisa na cabeça deles, por causa da aliança com Abraão, da circuncisão, só é salvo quem é circuncidado. Então só tem 3 tipos de pessoa que é salvo. O judeu puro, que não se mistura com a filosofia grega. O judeu, depois da dispersão da Babilônia, que se misturou com a filosofia grega, mas era circuncidado. E o prosélito, que é o gentil, que se circuncida para ser judeu. Só esses 3. O resto está fora. Quem? Olha para quem está do seu lado. Você está fora. Porque a partir de Abraão, que é o primeiro hebreu, aquele que avança e não volta atrás, Deus vai começar um povo para Jesus nascer. Só que eles entenderam tudo errado. Aleluia. Amém, Deus. Outra profecia, o Messias nunca morreria. O Messias libertador, o governante, realmente vai acontecer, Jesus não morre mais. Mas o Amém. Messias Salvador, Isaías 53, eles tinham esquecido. Pergunte a qualquer judeu o que é Isaías 53 para ele hoje. Está falando de Israel e não de Jesus, na cabeça dele. Eles perderam a esperança messiânica nesse sentido. E Jesus veio com todos os sinais para mostrar a eles que ele era o Messias prometido. Eu não dá tempo de explicar. Só pelo cálculo das 70 semanas de Daniel, Jesus apareceria exatamente naquele tempo ali da entrada da 70ª semana, para cumprir a profecia que ele era o Messias. Quando foi que o ministério de Jesus começou? Eu pergunto para você, vamos lá, valendo 100 reais agora. Brincando com vocês. Vamos lá, quando foi que o ministério de Jesus começou? Batismo. Quando? Quando ele foi batizado. Que batismo? Do João Batista. De Jesus
Ou quando João chegou, como é que foi? Não, quando Jesus... Não, quando João chegou, começou o ministério de Jesus. Foi João Batista. Marcos capítulo 1 diz assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, apareceu João Batista. Está na Bíblia. Amém? Amém. Então, o ministério de Jesus começou em João e foram 3 anos e meio de ministério de João até Jesus aparecer. E mais 3 anos e meio, dá 7. Eram 7 anos que cumpria a 70ª semana. E os cálculos davam certinho em Yeshua ben Yosef, como o Mashiach. Jesus, filho de José, o Messias. Estão aqui? Amém. Olha que coisa linda. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 22. Os judeus pedem sinais. E Deus sempre se revelou para os judeus com sinais. Sempre. Sempre. E havia nos targumos e nas tradições orais dos judeus os sinais da primeira vinda do Messias. Do Messias. Lembra que eles achavam que o Messias não morreria. Mas é o Messias governador, não o Messias sofredor. E ele veio primeiro para ser o sofredor. Amém. Aquele que veio trazer o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Mas o governador vem trazer o dia da vingança do nosso Deus. Aleluia, Deus. Só que você não participa desse dia. Amém. Você sobe antes. Amém. Amém? Que é a tribulação, 7 anos. Por que 7 anos de tribulação? Como Israel rejeitou, a 70ª semana não se cumpriu. E ela foi transferida para 7 anos de tribulação. Ok? Amém. Por isso que vai ter. E quem participa dessa tribulação? O ímpio e o judeu que não reconheceu Jesus. E o desviado. Aquele que inventou de se desviar agora. É perigoso se desviar agora, viu? É mau negócio. Eu te garanto que é mau negócio. Outro dia, quando eu vim aqui, eu posso explicar para vocês que época nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo os últimos dias da graça. Porque os últimos dias dos últimos dias só começa depois do arrebatamento. O arrebatamento é o começo dos últimos dias, não é o fim. Nós estamos vivendo os últimos dias da graça, onde tem a apostasia da fé. O afastamento da fé. Pegaram? Amém. Vamos lá, vamos voltar para cá. Estou construindo, vocês vão ver como vai ser top. Então, primeira profecia messiânica. E eles sabiam quais eram as profecias que identificavam o Messias. O Messias limpará os leprosos. Marcos 1,40 diz que um leproso se aproximou dele e disse, se tu quiseres. Por que o leproso falou isso? Porque o leproso já sabia que ele era o Messias. Se tu quiseres, tu pode me limpar. Mas Jesus disse, é claro que eu quero, seja limpo. Aleluia. Aleluia, sagrado. Vocês vão ver com um versículo mais forte ainda. Jesus diz para ele, vai e te apresenta ao sacerdote, e lá vai ser dito o que te convém fazer. Bem, Levítico 13 fala como é que você tem que proceder quando o cara é leproso. Todo mundo praticava isso porque tinha muito lá em Israel. Mas Levítico 14 é quando o cara for limpo. Nunca ninguém usou Levítico 14 até esse dia. Porque nunca ninguém tinha sido limpo. E Naamã não era judeu, está falando de israelita judeu. Amém? Amém. Então quando ele chegou no sacerdote, vamos lá sacerdote, por favor. Aleluia. Ele vai ser o meu exemplo. Quando começou o sacerdote, Fábio, né? Fábio, quando começou o sacerdote, quando ele foi para o sacerdote olhou para ele e fez, faz. Porque eles sabiam quem eram os leprosos. Eles tinham a lista todinha. Na entrada do templo tinha um lugar que era só para a purificação dos leprosos. Mas nunca foi usado, entendeu? Vai ser usado nesse dia. Oh, glória. Aleluia. Então ele olhou, quem te limpou? Tomou um susto, porque ele sabia que estava diante de um sinal messiânico. Aí o cara olhou e disse, rapaz, um cara chamado Yeshua lá da Galileia. A Galileia ficava aqui no norte. A Judeia ficava aqui no sul e Samaria no meio. Perfeito? Só que a profecia diz que o Messias era judeu. Não daqui do norte. Ele não era do Ceará. Ele era daqui de Curitiba. Você entendeu mais ou menos? Certo? E aí ele olhou e disse, rapaz, chamou 2 ou 3 rabinos, fariseus. Rabino. É rabino mesmo? Uma vez eu preguei numa igreja que tinha um rabino, um professor de grego e um professor de hebraico. Quando acabou os 3 disseram pra mim, tudo que você falou tá certo, de graça. É 2. Então levita, que levita. Vamos lá. Ele chamou, vamos supor que tem 2 aqui, né?
Não, vocês dois, vai. Vocês dois, não. Aí ele olhou e disse, eu quero que vocês investiguem esse camarada. Porque a primeira fase da investigação é a observação. Então vocês só observam, não falam nada. Eu vou dar uma grande revelação para vocês hoje. Depois de Marcos 1 vem Marcos 2, aleluia. Em Marcos capítulo 2, o que aconteceu? Jesus está pregando na casa de Pedro, estava lotado, não cabia mais ninguém. De repente, 4 homens desceram um paralítico. Não é assim? Aquilo chamou tanta atenção de Jesus que ele parou de pregar. E diz a Bíblia que ele olhou para o paralítico e, vendo a fé, disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Olha a cara dos caras fizeram. Fizeram essa cara. Diz a Bíblia que Jesus, conhecendo os pensamentos dele pela revelação do Espírito, disse, por que vocês estão arrazoando? Porque eles não podiam falar nada, entendeu? Nos vossos corações, a respeito de eu ter dito, os teus pecados estão perdoados. O que é mais fácil para um paralítico? Eu dizer, os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Se eu disser levanta e anda, ele não vai levantar porque ele acha que foi Deus que colocou ele nessa situação, porque vocês ensinaram isso erradamente. Mas se eu disser os teus pecados estão perdoados, eles vão entender que Deus os perdoou. Ele não precisa ficar desse jeito. Para que vocês sabem que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, eu te digo, levanta e pega a tua máquina e vai embora! Depois de Marcos 2, temos Marcos 3, Marcos 4, e há outro sinal messiânico em Marcos 5, a mulher do fluxo de sangue. Amém. Baseado em Malaquias, que diz que o Messias curará com as orlas das suas vestes. Ela disse, se eu só tocar, eu serei curado. Aleluia. Quando sabem que Jairo ele era um saduceu, e os saduceus não creem em ressurreição, aí morre a menina de Jairo, e Jesus vai lá e ressuscita. Tudo sinal. Foram vários sinais, eu não vou dizer todos, mas o último agora. Teve tempo do cego de nascença, Lázaro, o sinal messiânico, várias vezes Jesus se manifestou. Amém? Amém. De modo que não tinha dúvida. E aí, no final, o último sinal foi um camarada, que ele era endemoniado, e ele não falava, e ele não via. E o Messias expulsaria o demônio do mudo. Os judeus tinham gente que expulsava demônios perguntando o nome. Como é que você ia perguntar o nome do demônio do mudo? Não ia falar. Só o Messias. Eu falo assim, mas as coisas são muito óbvias na minha vida. Muito práticas. Amém? Amém. E o que é que Jesus faz? Expulsa o demônio e o camarada fala e vê. Verso 22 de Mateus 12 diz, então toda a multidão vendo isso disse, verdadeiramente ele é o Messias, ele é o filho de Davi. Aí o versículo 24 diz que os fariseus... desculpa, volta um pouquinho. Segundo estágio da investigação é fazer pergunta. Ele tinha curado o homem da mão mirrada. Aí os fariseus disseram, com que autoridade você faz isso? Eu digo, tudo bem, me diga, o batismo de João é de Deus ou dos homens? Se a gente disser que é de Deus, vai dizer, porque não crê. Se disser que é dos homens, a turma vai dar uma surra na gente, porque João era profeta. Não sabemos, Jesus disse, também não digo, com que autoridade eu faço. Nessa altura do campeonato, eles já sabiam que Jesus era o Messias. E por inveja e ciúme, não reconheciam. Sabe que há pessoas na igreja que sabem coisas da Bíblia e elas, por birra, não querem fazer? E elas vão sofrer? É o que está escrito em Salmo 32. Não seja como um jumento ou a mula que precisa de um cabrejo, sofrer. Deus não deseja que você sofra para aprender. Amém. Mas se você não quiser, para frear. E se continuar, morre. E a culpa não é de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, a culpa não é de Deus. Tem gente que põe a culpa nele em coisa que ele não está fazendo. Aleluia. Até diabo tem coisa que ele não faz. É verdade. E as pessoas põem. Livre-arbítrio existe, viu? Sim. Amém? E aí, por fim, aí os fariseus disseram, não! Ele expulsa demônios por Baal-Zebu. Beelzebu, Baal-Zebu. Lembrando aos israelitas o que eles não queriam. Que por causa da idolatria a Baal, eles foram levados para o cativeiro. E lá eles cortaram essa idolatria. E eles disseram, ele está fazendo... Aí Jesus disse. Aí Jesus vai falar sobre Satanás entrando numa pessoa, demônios e tal, vai falar sobre a blasfêmia do Espírito Santo. E depois eles têm a cara de pau de dizer para Jesus, mostra um sinal então. Aí Jesus diz, eu não tenho mais nenhum sinal para mostrar para vocês, a não ser o do profeta Jonas. Isto é, quando eu morrer e ressuscitar, é a última chance que Israel tem para me reconhecer como Messias. E a partir dali, depois da minha morte e ressurreição, eles serão os primeiros nascidos de novo e eles vão anunciar para os gentios sobre mim. Como eles rejeitaram, Jesus começou a igreja dele com os judeus
Mas quem realmente fez a igreja crescer foram os gentios. Amém. Glória. Amém? Amém. Obrigado. Agora estamos entrando na ressurreição. Aí, eles achavam... Amém? Amém. Os discípulos acabaram não sabendo nada sobre arrebatamento. Nada. Porque Jesus nunca falou de arrebatamento. Você lê Mateus 24, Lucas 21, não tem nada de arrebatamento. Confundi todo mundo agora, hein? De propósito. Vou resolver essa questão. Em Mateus 23, Jesus chega em Jerusalém, Jerusalém. Tu que matas os profetas, quantas vezes eu quis te acolher, como a galinha colhe os pitinhos, você não quis, você será desolado. Em Mateus 24:1, diz que Jesus está ali saindo do templo, os discípulos vão mostrar a grandeza que era o templo de Herodes, e uma das profecias do Messias dizia que o Messias viria e reinaria no templo. Lembra que eu falei para vocês que o Messias não morreria? E os discípulos estavam entendendo tudo errado. Por isso que Jesus disse, está escrito que o Filho do Homem tem que morrer. Aí Pedro chama ele de parte e diz, tu é doido, tu é o Cristo, eu acabei de dizer que tu é o Cristo. Tu não morre não. Aí Jesus repreende ele dizendo, você está pensando como Satanás pensa, de forma humana. Porque não cogitas das coisas que são do céu. É necessário que o Cristo morra. Toda vida que Jesus falava sobre morte, diz a Bíblia que os discípulos ficavam tristes. Por quê? Porque frustrava eles. Porque na cabeça deles, eles sabiam que Jesus era o Messias. Só que como é que ele pode ser o Messias se ele diz que vai morrer? Aí ele morre. Todo mundo se dispersa. Foi essa a esperança. Ao terceiro dia ele ressuscita. Amém? Como ele disse que ressuscitaria. Amém, Deus. Diga para quem está do seu lado, ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Com o corpo, não se morre mais. Não se morre mais. Aleluia. Aleluia, Deus. Quando ele ressuscita, Lucas 24 diz que vem 2 camaradas andando com ele no caminho de Emaús. Ele vem e se aproxima dos caras. Os caras vêm falando lá. Aí Jesus diz, o que vocês estão falando? Aí eles disseram, você nunca viu o último Twitter que teve não, hein? Qual é o Twitter? Qual era a mensagem? Sobre Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, a gente achava que ele fosse o quê? Arrebatar a igreja, não é assim? Não, redimir Israel. Na cabeça deles não tinha arrebatamento, porque Jesus nunca tinha falado abertamente sobre arrebatamento. Jesus tinha falado da segunda vinda e da tribulação, que não é a mesma coisa do arrebatamento. Tem músicas lindas, eu cantei muitas vezes, mas elas estão erradas. O mercado está vazio, a música é errada. Ela mistura arrebatamento com segunda vinda. Amém? Amém. É misturado. Está errado. O arrebatamento não existe nenhum sinal iminente. Qual é o sinal do arrebatamento, pastor? Nada. E já eu falo do arrebatamento, porque eu vou falar do arrebatamento e ressurreição juntos. Amém? Amém, Deus. Estou dando uma geralzona, eu creio que você está sendo abençoado. Amém, Deus. Olha só. Jesus mostra para ele o templo. Aí ele diz, vocês estão vendo tudo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Pensa na cabeça dos discípulos quando ouviram isso. Como assim? Tu já está dizendo que vai morrer. Tu já está dizendo que o templo vai ser destruído. Então, peraí, conta para nós. Quando é que vai ser isso? Qual é o sinal da tua vida e do fim do mundo? Aí Jesus diz, acautelai-vos de que ninguém vos engane. Tudo que Jesus fala em Mateus 24, tudo que Jesus fala em Lucas 21, que é o mesmo relato, é a mesma história, e Marcos 13, escritas de 3 formas, mas é o mesmo dia, a mesma hora. Tudo que ele fala de uma tribulação que já aconteceu, de um tempo que já aconteceu com eles, certo? Mas a gente chama isso de linguagem espelhada, mas que vai acontecer pioradamente na tribulação. Primeiro sinal que ele disse qual era? Ninguém vos engane. O primeiro sinal da tribulação, o aparecimento do enganador, anticristo. Apocalipse 6, verso 1. Apocalipse 1 é o Cristo ressurreto. Apocalipse 2 e 3 é a era da igreja que a gente está vivendo. Apocalipse 4 e 5 é o cenário no céu do arrebatamento. Apocalipse 6 até o 18, 7 anos de tribulação. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 21 pragas, uma pior do que a outra. E a primeira delas, quando o cordeiro, que é Jesus, abre o selo, é o homem que vem no cavalo branco, com um arco na mão, saindo para vencer. Eu já vi gente dando glória quando eu digo isso. Eu digo, dê glória não, que sou anticristo. O Cristo é Apocalipse 19. Amém. Amém? Amém. Esse é o anticristo. É o primeiro sinal da tribulação, engano. E se você ler Mateus, Jesus fala do engano, e naquela época os judeus foram enganados por um homem chamado Simão Bar Cokhba.
que se disse ser o Cristo, todo mundo acreditou. Em 136 depois de Cristo. Amém? Depois Jesus fala, pestes, rumores, pestes, fomes, rumores de guerra, tudo isso sempre existiu. Por isso que você lê Mateus 24 e um camarada do mundo olha para você e diz, ah, mas isso sempre existiu. Claro, Jesus nunca disse que isso era sinal de arrebatamento. Ele nem falou de arrebatamento. Ele está falando que é o sinal da segunda vinda. Pegaram, gente? Amém. Entre o arrebatamento e a segunda vinda tem 7 anos de tribulação. Perfeito? Então ele vem falando de todos os sinais da segunda vinda. Mostrando que todos os sinais que ele falou já se cumpriram. Para você saber, quando ler, que do jeito que ele falou e se cumpriu, vai se cumprir de novo. Por exemplo, um sinal que ele disse da segunda vinda, e já se cumpriu, a destruição de Jerusalém em 70. E a derrubada do templo vai acontecer na segunda vinda, quando o anticristo, no 3º ano e meio da tribulação, mostrar o rabo e o chifre, dizer para Israel, chega de adorar, agora o negócio é comigo. E vai perseguir. Diz a Bíblia que quem está na Judéia, fuja para o deserto. E os judeus vão fugir. Apocalipse 12 diz que a mulher foge para o deserto e é protegida por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. Ou 1.200 e tantos dias, tem algumas versões, que já dá os 3 anos e meio certinho. Vocês estão vendo? E os discípulos compreendendo tudo errado. Quando Jesus ressuscita, está com eles conversando, diz aí, fica em Jerusalém, vocês vão ser revestidos. Aí os discípulos, então é nesse tempo que tu vai restaurar o reino a Israel. Eles não perguntam do arrebatamento. Pegaram? Amém. Pegaram até agora? Sim. Diga comigo, a igreja de Jerusalém não sabia muito sobre o arrebatamento. Depois eles souberam, claro. Porque Paulo ensina arrebatamento. Paulo teve a revelação do arrebatamento. Porque a segunda vinda tem tudo a ver com o judeu. O arrebatamento tem tudo a ver com a igreja. Amém? E a tribulação tem tudo a ver com o judeu que não nasceu de novo. Olha só, você vai entender melhor. Todo judeu que nasce de novo é a igreja. Todo gentio que nasce de novo é a igreja. Amém. Todo judeu que não nasce de novo é só judeu. E todo gentio que não nasce de novo é gentalha. É o ímpio. Amém? Amém. Arrebatamento, coisa da igreja. Quem é a igreja? Judeu e gentio que nasce de novo. Amém. 3 amém aqui no canto. Arrebatamento, coisa da igreja. Amém. Tribulação, arrebatamento, coisa da igreja. Segunda vinda, coisa do judeu. Ok? Mas que a igreja participa, porque a gente vem com Jesus lá de cima. Arrebatamento, não tem sinal, é iminente, é no piscar de olhos. Jesus não pisa na terra, se encontra com a gente nos ares. Aleluia. Segunda vinda, tem sinal, qual? Tribulação, 7 anos. Começou a tribulação, 7 anos depois Jesus vem. Todo olho verá. Como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, todo olho vai ver. Aleluia. E Jesus pisa na terra com a igreja. E vai salvar Israel. Israel negou Jesus. E Jesus disse, vocês não vão me ver mais, até que vocês digam, Baruch haba Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Amém. Até que vocês me reconheçam como o Messias de vocês. Aleluia. Pegaram? Amém. Ok. Agora vocês estão prontos. Abra isso. Olha o padrão de Deus. Pergunta quem está do seu lado. Você acha, pergunte assim, você acha que a igreja é arrebatada no meio, no fim, ou antes da tribulação? Diga assim, veja agora. Veja agora. A Deus. 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, logo ele poupou os que não pecaram. Perfeito? Lançou-os no inferno e nos entregou aos abismos da escuridão, reservando para o juízo. Também não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregador da justiça, com mais a sua família, 7, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Preservou Noé. Antes do dilúvio, Noé foi preservado. Perfeito? Amém. Os anjos que pecaram foram lançados em cadeias de escuridão. Os que não pecaram continuaram com Deus. Terceiro, reduziu a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-os à destruição, colocou como exemplo para os que vivem em pecado e livrou o justo Ló. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, livrou o justo Ló. O padrão de Deus, sabe qual é? Nunca destrói o ímpio e o justo. Antes de haver destruição do ímpio, ele tira o justo. Aleluia, Deus. Esse é o padrão dele.
Me prove mais. Vou provar. Vamos para 2 Tessalonicenses 2. Aqui vou dar um susto em vocês, mas é um susto santo. Aleluia. É bom. 2 Tessalonicenses 2:1. Para quem não sabe, as cartas de Tessalonicenses são os apocalipses de Paulo. É quando ele ensina sobre esses assuntos. Amém? 2:1 diz assim: ora, quanto à vinda do Senhor, é uma coisa. A vinda do Senhor é uma coisa. É a segunda vinda. Perfeito? Amém. E a nossa reunião com ele é outra coisa, é o arrebatamento. Rogo-vos, irmãos, que vocês não fiquem facilmente movidos da maneira que vocês pensam. Não fiquem perturbados, porque é o seguinte: Jesus tinha dito em Mateus 24, Lucas 21, sobre a tribulação, certo? Que haveria uma tribulação, daqui a pouco vocês serão perseguidos. Ele disse para os discípulos, e foram. A igreja foi perseguida até 313 depois de Cristo. As 10 perseguições romanas. Isso é um retrato, de Apocalipse capítulo 2, daquela igreja, da segunda igreja de Esmirna, que é justamente, você vai passar uma tribulação de 10 dias. São as 10 perseguições romanas que aconteceu com a igreja. Entendeu? E aí o que acontece? Jesus fala que haveria uma perseguição. Houve a perseguição, mas quando for na tribulação, gente, a perseguição vai ser pior. Tudo que Jesus falou em Mateus 24 é muito ruim, mas na tribulação vai ser pior. E ele diz em Mateus 24, estes dias serão piores como nunca houveram na terra. E quando ele fala das coisas que já aconteceram, é pra gente saber, rapaz, já aconteceu e vai acontecer de novo, pioradamente. Pegaram? Amém. Aí o que acontece? A igreja de Tessalonicenses estava sendo atribulada demais, então eles achavam que eles estavam na tribulação e tinham ficado. Sabe que não tinha internet naquela época, não tinha nada que avisasse rapidamente as situações. Então eles passaram um tempão. E ouviu alguém que escreveu uma epístola dizendo que eles, se passando por Paulo, dizendo que, ó, vocês dançaram, viu? Tchau. Vocês estão na tribulação. E eles achavam que já estavam nessa tribulação do anticristo. Entenderam, gente? Aí Paulo diz, eu não quero que vocês fiquem perturbados, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se fora enviada por nós. Paulo nunca escreveu isso. Amém? Como se o dia do Senhor, pergunta quem está do seu lado, o que é o dia do Senhor? O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor, gente, é a tribulação. É chamado, a palavra dia aqui é um período de 7 anos, que será a tribulação na terra. O dia do Senhor é o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 66. Jesus trouxe na sua primeira vinda o ano aceitável do Senhor, o tempo da graça. A gente está vivendo hoje a graça. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo de ser santo. Mas o dia da vingança do nosso Deus, eita Jesus, não cai nesse dia não. Hebreus 10, que eu tinha mandado vocês abrir, eu acabei nem lendo o que eu queria, diz que a horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. O contexto de Hebreus 10 é, não se desvie para vocês não ficarem na tribulação. Amém. Porque o justo não pode ficar na tribulação, ele tem que subir. Amém. Amém. Amém? A igreja tem que subir. E nessa subida vai acontecer algo top. Aí ele diz, ninguém, como se o dia do Senhor tivesse chegado ou estivesse perto, como se você estivesse vivendo na tribulação. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 13 ele diz, ninguém engane vocês. O que é um engano? Só eu achar que não estou sendo enganado por alguém que está me enganando. Ninguém engane vocês. Você acha que está certo, mas está enganado. Amém? Só um engano. Ninguém engane vocês, porque isso não vai acontecer. Isso o quê? A tribulação não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. É aí que muita gente, como diz um pastor amigo meu de Fortaleza, devaga na maionese. Pega a palavra apostasia e já soma ela com afastamento da fé. A palavra apostasia sozinha, apostates no grego, significa desvio, afastamento, separação, divórcio e arrebatamento. Apostasia da fé, separação da fé, divórcio da fé, desvio da fé, arrebatamento da fé. Amém. Pegaram? Amém? Amém. Mas essa apostasia sozinha, Paulo está dizendo outra coisa. Paulo está dizendo, não vai ter a tribulação sem que primeiro venha o arrebatamento, a apostasia, e então seja manifestado o filho da iniquidade, o anticristo. Aí eu vou de novo para o padrão de Deus. Apocalipse capítulo 6 diz que quando a igreja sobe, 4 e 5 é o arrebatamento, o 6, o começo da tribulação, é a manifestação do anticristo. Então está na cara que o anticristo só se manifesta quando a igreja sai daqui. Aleluia.
Eu vou falar em francês. O anticristo só se manifesta quando a igreja sair daqui. Seguraram essa? Eu tô vendo ainda. Eu vou falando de François. O anticristo só se manifestar lá. O anticristo se manifesta quando você sair daqui. Diga pra quem está do seu lado, você sabia que você segura o anticristo? Aleluia. O espírito do anticristo já está na terra, mas ele não vai com força total por causa de você. Nós estamos vivendo em que tempo então hoje, pastor? Alguma mulher aqui já teve filho? Pergunta boba, mas é necessária. Antes do dia, antes da dor do parto, vocês tiveram umas dores antes, não tiveram? Chama-se falsas contrações. Parece que vem, mas não vem. Pronto, desde que Adão pecou, a terra entrou num processo chamado falsas contrações. Romanos 8 diz isso. A terra geme, desejando a manifestação dos filhos de Deus, que é a redenção do nosso corpo. Redenção do nosso corpo é a nossa ressurreição. E isso vai acontecer no dia do arrebatamento. Aleluia. Entenderam? Então a gente não está vivendo na tribulação, a gente está vivendo das falsas contrações. Acontece o arrebatamento, começa o princípio das dores, 3 anos e meio. Depois, 3 anos e meio, a tribulação. E depois, a vinda de Jesus. Aleluia, com poder e glória. Aleluia, Deus. Mas vamos lá, para o que nos interessa. Ele diz: então, não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia, o arrebatamento, o afastamento, a separação, e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de maneira que se assentará no santuário de Deus. 3 anos e meio de tribulação, Daniel profetiza que a abominação da desolação entrará no santuário. Quem lê, entenda, Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo 15. Está vendo como tudo se emenda? Só que a gente não está aqui. Não tenha medo de anticristo, porque você nem se encontra com ele. Põe o chip, não sei o que, esquece tudo isso. Vive a vida de Deus e acabou. Aleluia. Quem tem que se preocupar com essas coisas é quem vai ficar. Eu não vou. Amém. Você vai, com Jesus arrebatar a igreja, você vai ficar feliz ou triste? Eu não vou nem ficar, eu vou subir com ele. Vamos lá, estamos indo para o fim. Então, verso 5. Vocês não se lembram quando eu dizia tudo isso para vocês quando eu estava em Tessalônica? Paulo disse. Verso 6. Agora vocês sabem quem é que detém o anticristo. Esse agora, pastor, é o que mata toda a questão. Quando ele diz agora é porque eles não sabiam antes. E o que ele acabou de falar? Acabou de falar que a tribulação só vem depois da apostasia. Então a igreja sabe. Amém? Que quem detém o anticristo é a igreja. Aleluia. Agora vocês sabem. Aleluia. Agora vocês estão sabendo. Quem detém o anticristo? Aleluia. Aleluia, Jesus. Para que ao seu tempo seja revelado, porque o mistério da iniquidade já opera. Naquela época já operava, porque desde o pecado de Adão já começou a operar. Só que ele foi aumentando, porque estamos nos últimos dias da graça. Arrebatamento da igreja é os últimos dias do fim. Então será revelado esse iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda. Entenderam, gente? Olha aqui o que Paulo diz: arrebatamento, tribulação, segunda vinda. Agora o melhor de tudo que vai acontecer no arrebatamento. Agora é o tema, finalmente. Eu tenho 10, 15 minutos, eu vou matar esse tema rápido. O melhor de tudo que vai acontecer no arrebatamento, o que é? Primeira coisa que vai acontecer com você. Abre 1 Coríntios capítulo 15. Eu tenho 1, 2, 3, 4 textos para terminar. Rápido. 1 Coríntios 15 é o primeiro. Abriram? Verso 50. 15 e 50. 1 Coríntios 15 e 50. Olha que texto maravilhoso, gente. Aleluia. Eu dei um resumão, hein, pastor? Eu vi. Eu não ia dar esse resumo não, mas eu percebi que eu tinha que dar. Alguém precisava ouvir. Amém. 1 Coríntios 15, verso 50, né? Paulo está falando da ressurreição física dos mortos. Há uma ressurreição que volta a morrer. Qual é? A de hoje. Smith Wigglesworth ressuscitou 23 mortos. Mas os 23 voltaram a morrer. E ele também morreu.
Ontem nós tivemos a morte de Reinhard Bonk, o alemão, homem de Deus. Claro, por mais que a pessoa seja de Deus, tem um prazo de validade. É isso aí. Às vezes tem gente que chega pra mim, aí diz, pastor, olha pelo meu pai, quando ele tem 105. Eu já começo a pensar em orar pra eu chegar no 105. Tá entendendo? Amém. É que a gente, entendeu? A gente não se acostuma com isso. Não é verdade? Mas a morte física é algo que a gente não vence ela agora. Nós vencemos a morte espiritual. Jesus já venceu a morte espiritual. E nós vencemos já, porque ressuscitamos com Cristo. O que é morte espiritual? Separação do teu espírito para com o Espírito de Deus. Agora você está unido ao Espírito de Deus. Amém. Você recebeu a palavra, o Espírito Santo limpou você pela palavra. E naquela hora ele veio morar dentro de você. Você foi unido ao Senhor. Amém. Isso é novo nascimento. Você é um com Cristo. Amém. Junto e misturado. Aleluia. Aleluia. A morte física é a desconexão, você puxou a tomada, do teu corpo em relação ao teu espírito e alma. Eu estou andando aqui, tenho 93 anos, aleluia, estou andando, estou bem, aleluia. Quando eu olho, nossa, meu corpo caiu. E eu fico full time no céu, com a consciência full time. Você sabia que você já está no céu, só não tem essa consciência ainda full time? Sim, pastor, eu disse essa. Efésios capítulo 2 diz que ele nos ressuscitou, não nos ressuscitará, nos ressuscitou com Cristo. Aleluia. E nos fez, não nos fará, nos fez assentar nos lugares celestiais. O teu espírito agora está sentado no céu com Cristo. Aleluia, Deus. Só que o corpo que você tem está sentado nessa cadeira. O teu corpo te mantém em contato com essa terra. E o teu espírito te mantém em contato com Deus. E a tua alma é a ponte. Quanto mais a sua alma se encher da palavra, mais você tem consciência do céu. Aleluia, Deus. Hebreus diz, e provaram dos poderes do mundo vindouro. Aleluia. Tem crente que tem 30 anos de igreja, fica com a consciência mais na terra do que do céu. Aleluia. Pastor, o que eu faço para ter mais consciência do céu? Oh, eu te adoro. Ao invés de cantar sofrência, canta adoração a Ele. Você vai começar a ter mais experiências com o céu. Aleluia, Deus. Você vai ficar mais parecido com Jesus todo dia. Aleluia. Só que o teu corpo tem um prazo de validade, ele morre. Você pode estar andando com Deus com força, com a força que for. Espírito Filosofo dizia, eu sou milhares de vezes maior por dentro do que por fora. Olha a consciência desse homem. Amém, Deus. Mas ele morreu fisicamente. Por quê? Porque ninguém vence a morte física. É o nosso último inimigo. A não ser que... 1 Coríntios 15:50. Vamos lá? Glória a Deus. Antes de ler Coríntios 15:50, eu preciso citar esse texto. Colossenses 2 diz que Cristo em você é a esperança. Diga a esperança. Da glória. Isto é, esta glória aí que está falando nesse texto é o teu corpo que será glorificado. Cristo dentro de você é a esperança que você tem, que o teu corpo vai ressuscitar glorificado. Deixa eu quebrar mais um biscoito. Aleluia. Amém. Vou dar um tempo, peraí, vamos lá. Mas digo isso, irmão, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Isto é, carne, meu corpo, e o meu sangue, juntos, não herdam o reino de Deus. O corpo que Jesus tem hoje, glorificado, não é carne e sangue, é carne e osso. Revestido da incorruptibilidade. Aleluia. Material celestial. Aleluia. Esse material você não acha na terra. E ele vai adaptar você a viver na terra e no céu. Aleluia. Perfeito? Quando você chegar no céu, antes de você ser ressuscitado com o corpo, você vai estar na presença de Deus full time, mas apenas o teu espírito e a tua alma. Perfeito? E você vai dizer assim, rapaz, eu já estive aqui. Deus, toda a vida que você orou ali, você estava aqui. Aleluia. Eu conheço esse ambiente. Agora tem crente que não conhece. Por quê? Porque não mergulha na palavra, só quer viver no mundo. Ah, eu quero ir para ser carnal? Fique carnal então. Mas se você quiser viver com Deus, deixa eu dizer,
Jesus já colocou tudo que você precisa dentro de você. Aleluia, Deus. O seu corpo vai ressuscitar. Isso é top. Eu tenho milhares de passagens que eu posso mostrar aqui como é que a gente vive hoje. Como é que tem que viver hoje. Amém? Amém. 1 Pedro capítulo 1 diz, por exemplo, que a fé nos guarda para aquele dia. A fé nos protege, Juliano, para aquele dia. E como é que a gente vence Satanás? Tem 3 coisas. Vencer pelo sangue do Cordeiro, pela confissão da nossa fé, por não amarmos a nossa vida mais do que Deus. Essa é a terceira parte que o pessoal esquece. Fica só com o sangue do Cordeiro e a confissão. Mas vamos lá. Mas digo, irmãos, que carne e sangue não tem condições de herdar o reino de Deus. Nem a corrupção, esse corpo, herdar a incorrupção. Eu vou dizer um mistério, um segredo, um negócio que ninguém nunca pregou. Pedro não sabia disso, João não sabia disso, porque Jesus nunca ensinou abertamente isso. Eu recebi isso por revelação. Paulo tá Amém. dizendo. Um segredo, um mistério. Quer saber? Nem todo mundo vai morrer. Mas todo mundo vai ser transformado. Amém. Porque no momento, no instante, assim ó, iminentemente, não abrir e fechar de olhos. Ao soar a última trombeta, tem gente que vai soar uma trombeta. Não. Paulo está falando para os gregos, eles tinham jogos. Perfeito? E a trombeta era soada no início dos jogos, e toda a parte épica e importante dos jogos era soada numa trombeta. Então Paulo está dizendo que esse momento será épico. E então usa essa linguagem, essa figura de linguagem para dizer o quão importante é o arrebatamento. Porque não dá tempo de você se arrebatar e a trombeta tocar nenhuma nota. Tire isso da sua cabeça. Isso é só uma linguagem figurada. Amém. Para dizer que será top, épico, mágico, maravilhoso, sem palavras. Ao soar a última trombeta, os mortos vão ressuscitar primeiro. Imagina, pastor, e deixa eu lhe perguntar uma coisa. Pastor. E se eu for cremado, tem problema? Não. Você só vai virar pó rápido. Mas se não for cremado, vira, demora, mas vira também. Amém. Mas o poder da ressurreição. Fica com esse texto aberto. Filipenses 3, 20 e 21. Alguém lê aí com a voz de profeta? Filipenses 3, 20 e 21. Estamos chegando no ápice. Muito bom pregar aqui, viu, Juliano? Aleluia, Deus. Meu Deus do céu, vocês estão bem, viu? Amém, Deus. Tem só 2 irmãos ali que estão dormindo, o irmão Fernando. Tô brincando, Fernando. Gente, a gente tá com um visitante aí de fora. Fernandão aí, ó. Gente boa. Ele tava aqui. Filipenses 3, 21. Filipenses 3, 20 e 21. 20 e 21. Mas a nossa cidade. Mas a nossa cidade está nos céus, De onde? onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, 21. que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Eu não vou pedir para você ler, eu vou citar para você 1 João 3:1. João olha para ele e diz assim: filhinhos, vede com grande amor o Pai nos amou. Vede. Ao ponto de sermos chamados seus filhos, e somos mesmo. Do lado de dentro você é filho de Deus. Amém. Aí diz: o mundo não sabe disso, porque não conhece. Para o mundo, você é isso aí que ele está vendo. Para o mundo, você é a sua formação de faculdade, quanto você tem no bolso, o carro que você tem, a casa, ou que não tem. É isso que você é para o mundo. Seu tamanho, minha sobrancelha grossa. Isso é o mundo. Mas do lado de dentro, eu tenho um tesouro top. Eita. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro, que é a presença de Deus num vaso de barro. Vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Porque em tudo a gente é atribulado. Não é só em algumas coisinhas, não. É em tudo. Mas a gente nunca perde a alegria. Perplexo. Mas nós nunca ficamos desanimados, deixou de ir. Olha aí. Perseguido, mas nunca sozinhos. Abatido, eu fui estudar no grego esse abatido. É levado uma surra até ficar quase morto. Mas não destruído. Quando ele chegou em Gálatas pela primeira vez, tinha sido apedrejado um dia antes. Chegou com os olhos inchados. E ele disse: vocês, se fosse possível, vocês me dariam os olhos de vocês. Aleluia! Só andava com Paulo quem era top. Aleluia. Quando ele precisou de um novo companheiro, ofereceram Silas. Aí ele perguntou: pode ler na sua Bíblia, ele já levou uma surra? Por amor de Jesus?
Se não levou, não anda comigo não. Só andava com Paulo assim, nesse nível. Credencial para Paulo, não era quem conhecia demais não, era quem tinha levado uma surra e ficado firme. Aí ele disse, levando em nosso corpo a morte de Jesus, para que a vida de Jesus habite em nosso corpo mortal. Aí ele disse, temos o Espírito da fé. Vocês vão entender esse texto agora. E temos o Espírito da fé, 2 pontos. Ele cita Salmos. Crie, é por isso que eu preguei, é por isso que eu falei, é por isso que eu ministrei, é por isso que ninguém calou minha boca. Aleluia! Ele diz, nós cremos, é por isso que pregamos, falamos, ministramos, ninguém calou nossa boca. Por quê? Verso 14 diz, porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus vai ressuscitar a gente também. Aí ele diz, portanto não desanimamos. Aí eu penso, por que os crentes se desanimam? Porque não tem isso como consciência da vida. O crente, eu quero meu carrinho, quero minha casinha, se Jesus não me der, eu vou à igreja mais não. Você está colocando a esperança no lugar errado. Pastor, tem uma BMW zona, nada contra, você pode ter sua BMW. Pastor, tem uma BMW zona, mas sabia que daqui a alguns anos essa BMW não existe mais? Mas o corpo glorificado você vai ter. Ele não se corrompe. O tesouro que você tem, ladrão não rouba e ferrugem não chega nele. Ei, meu irmão! Deixa o dia do diabo ficar difícil. Não vem com você com tribulação, você vai dando risada. Sempre animado. Ainda que o meu sonho exterior se corrompa, morra, ainda que matem a gente, o nosso interior está bem. O poder que existe no meu interior vai ressuscitar o meu exterior. Aí vem um versículo que mais me intriga. Paulo falando de morte física, e Paulo diz, a nossa leve. O camarada está devendo uma conta de luz de R$37 e não quer ir à igreja. Aí Paulo chama de escapar de morrer todo dia, de leve. Nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Acima de qualquer coisa que você compara. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são eternas, as que não se veem passam. As que não se veem são eternas e as que se veem passam. Aleluia! Aí Paulo diz assim, sabemos que se a nossa casa desse tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício. Nosso será top. Eu perguntei a alguns escatologistas bons e eles disseram, eu também creio com eles, que você vai ressuscitar no estilo do corpo que Jesus ressuscitou, os 33 anos de idade ali, ó. Que beleza. Você vai comer e não vai engordar. Não vai ter diabetes. Uau! Jesus comeu com o corpo glorificado. Você não come para viver, você come por prazer. Pastor, eu vou ter memória. Se você perder, Jesus te lembra do tribunal de justiça. Claro que você vai ter. Você vai saber quem você era. Quem foi sua família. Porque você vai ter uma história para contar. E você vai se apresentar diante de Jesus. Para prestar contas do que você fez. Amém, Deus. Sua salvação tem tudo a ver com o que você faz com a cruz. O dia que você nasceu de novo, você entendeu o que Jesus fez lá. E você recebeu a salvação. Mas agora, teus galardões, como você vai viver lá, onde você vai viver, tem tudo a ver com o que você fez com a sua decisão em Cristo. Agora, como é o nível, tem tudo a ver com o que você faz com o teu corpinho aqui agora. Paulo diz que nós seremos julgados por 3 coisas. Serão 3 critérios. Número 1, isso está escrito em 1 Coríntios 3. Número 1, o quanto fomos fiéis à palavra escrita. Paulo diz, não coloquei outro fundamento a não ser Cristo. Eu não inventei doutrina para atrair a igreja. Pastor, isso é para vocês. Amém. Número 2, o quanto eu fui fiel ao que Deus me chamou para fazer. Amém. Pastor, como eu sei, primeiro, plantado na casa do Senhor você floresce. Salmo 92. Amém, Deus. Não tem como florescer sem estar plantado. Amém. A igreja não é um comércio. Amém. Não é uma empresa que você chega e diz, não, gostei desse produto, não, vou embora para outra. É isso aí. Não, você tem que plantar. Amém, Deus. E o terceiro, sua motivação. Se você quer honra de homem, você bater e ganhou. Agora, se você quiser de Deus... Glória a Deus. E o material das obras é
ouro, prata e pedras preciosas. São as boas. É a obediência. Amém? Amém. Exemplo, eu sou Jesus no dia do tribunal de Cristo. Eu sou Jesus. Fábio, eu vou chamar o contador Fábio, tu vai olhar pra mim e vai dizer assim: contador não, eu fui evangelista, tá? Tá bom? Vai ser assim, gente. Ô, contador Fábio! Não, pelo amor de Deus, eu fui evangelista. Eu não te chamei como evangelista, vem. Você, nesse dia não vai ter desculpa, não vai ter o bonitão, gostosão e tal. O olhar de Jesus vai queimar a nossa obra, ou vai purificar a nossa obra. E ele vai dizer: cadê as 830 almas que você ia ganhar como contador e as igrejas que você ia abençoar com as suas ofertas e o seu serviço? Senhor, eu fui evangelista. Vai dar Eu fui evangelista, pastor. Mas eu não te chamei como evangelista. Não te chamei. Te chamei como contador. Você só quis aparecer o tempo todo. Você recebeu o seu galardão lá embaixo, todo mundo disse que você era bom. E você recebeu. Mas aqui não. Aqui eu não confio em você. Você será bem-vindo, mas não há galardão. Se queimou. Agora eu vou chamar o evangelista que foi contador rápido. Evangelista Fábio. Eu fui Contador. Não, eu não te chamei como contador. Cadê as 323 mil almas que você ganharia como evangelista? Você não será julgado pelo resultado. Isso. Porque o crescimento e o resultado que dá não é você, é Deus. Aleluia. Aleluia. Eu plantei, Apolo colheu, mas Deus deu o resultado. Aleluia. Eu sou top, é nada. Top é Jesus e a gente nele. Amém. Amém. Aí ele vai dizer: cadê? Mas Senhor, eu abençoei as igrejas. Mas eu abençoei as igrejas. Você estava querendo preguei. comprar os pastores, o seu dinheiro, o seu serviço, manipulando. Não terá garra. Obrigado. Cadê uma mulher agora? Uma mulher que eu posso usar rápido? Não, a senhora está... Mas não me atrapalha fazer nada. Não atrapalha não? Então venha. Qual é o nome da senhora? Clemência. Dona Clemência, dona de casa. Só eu, dona de casa, eu sou profeta, velho. Eu dono de casa não, eu sou uma profeta do Senhor. Cadê os teus 3 filhos que eu te dei para você cuidar e dos 3 estão desviados? Porque você dizia que era profeta, mas nunca teve nada de profeta. Você tinha sensibilidade, mas era para ouvir minha voz, honrar seu marido que você nunca honrou. Você sempre achava melhor do que ele. E os teus 3 filhos não estão bem. Tudo se queimou. Agora eu vou chamar a dona de casa que foi dona de casa. Dona de casa, Clemência. Tudo bem. Estou tão feliz com você. Seus 3 filhos foram tão bem criados. Eu dei essa função no seu ministério. Você foi fiel na igreja, foi uma boa esposa. Seu marido foi abençoado por causa da sua vida de oração. Você teve um filho que foi pastor. Sabia que a esposa dele, que ele casou, ele escolheu baseado na senhora, dizendo: eu quero escolher uma mulher como a minha mãe. Porque ele viu o exemplo de uma mulher de Deus na senhora. O seu filho que era médico, muitas pessoas lá na sala de cirurgia ele orava e foram libertas de morrer. E o seu filho que era professor, ensinou muito bem, apesar da ideologia que tinha lá embaixo. Amém? Então, é necessário, verso 53, para a gente finalizar tudo. Foram abençoados hoje? Aleluia. Bom, né, pastor? Acho que a gente vai ser com uma consciência maior. Tem muitas coisas que eu poderia, mas não dá tempo. Amém? Mas uma outra ocasião a gente vai. Amém, Deus. Mas eu acho que eu falei de algumas coisas que ajudou muita gente aqui. Aleluia, Deus. Ele diz: porque é necessário que isto que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade que a gente tem no nosso corpo. E isto que é mortal seja revestido da imortalidade. Lembra que eu falei para vocês que o último inimigo a ser vencido é a morte física? Então ele diz aqui: quando isto acontecer, que vai ser no arrebatamento. Amém? Amém. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então vai cumprir a palavra que está escrita em Oséias: tragada foi a morte da tua vitória. A gente vai olhar para a morte física e vai dizer: cadê tua vitória? Cadê que tu me mata mais? Aleluia. Aí ele diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dará vitória em Cristo. Aleluia. Nós hoje já somos ressuscitados espiritualmente. Seremos fisicamente com um corpo que não morre mais. E o versículo 58 é um versículo para a gente refletir e viver. Por causa de tudo isso, irmãos, Paulo diz: portanto, sede firmes. Olhe para quem está do seu lado e diga: seja firme, seja constante, seja sempre abundante, sabendo que o vosso trabalho no Senhor, seja ele